Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson Zangão, nós somos o Ministério AJZ. Hoje, dia 31 de julho de 2026, ano apostólico de Tiago. A fé sem obras, ela é morta. São 6 horas em pontinho. Nós ainda estamos vivendo a madrugada da quinta para sexta-feira. O dia ainda não nasceu. Nós estamos aqui na expectativa do nascimento de um novo dia e que junto com ele venham as bênçãos do Senhor, as misericórdias se renovando, os livramentos e tudo aquilo que Deus tem de bom, perfeito e agradável para cada um de nós, não é? A palavra diz que a tristeza pode durar uma noite, mas ao amanhecer vem a alegria do Senhor. A estrela da manhã daqui a pouquinho está brilhando. E nada melhor do que nós começarmos o dia na presença de Deus, nosso primeiro fôlego de vida, quando o sol nascer, quando o dia começar, nós estarmos no meio da nossa oração, consagrando o dia ao Deus Todo-Poderoso. Eita maravilha! Como é bom ser eleito, não é? Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. É isso que diz a palavra do Senhor. Deixa eu ver que hoje é dia do quê? Virginia Creeper Trail, Damascus, Virgínia, Estados Unidos. Alguma coisa de aventura aqui. Nada que nos interesse. Hoje aqui nós estamos eu estou falando da Praia Grande, em São Paulo, no Brasil. Nós tivemos ontem um dia bem agradável e hoje, pelo jeito, vai ser igual, né? Estamos agora com 18 graus aqui na praia, máxima de 22, a mínima de 17, amanhã a máxima de 23 e a mínima de 18. Hoje diz que vai ter algumas nuvens ainda no céu, mas amanhã nenhuma nuvenzinha para contar a história. Esses dias são maravilhosos para a gente passear na orla da praia de noite. Nas noites de outono e as noites de inverno são as noites mais lindas, com o cenário mais lindo que tem no litoral. No verão não é tanto assim, né? Existem muitas nuvens. Na primavera já começa a ficar mais úmido o ar também. Começam a aparecer mais nuvens. Mas essa época do ano que nós estamos vivendo, ela é maravilhosa. Então, mesmo que você esteja pensando em vir para a praia, talvez você não consiga entrar na água do mar, né? Porque vai estar bem geladinha. Bem geladinha. Se aqui fora está 18 graus, lá dentro deve estar uma geladeira, né? Não aconselho, mas a gente vê de tudo, né? Dificilmente alguém vem para a praia e não entra no mar. Muito difícil. Por mais frio que esteja, as pessoas querem dar o seu mergulhozinho nas águas salgadas do Oceano Atlântico. Bênção de Deus. Amém, glória a Deus. Deixa eu só arrumar uma coisinha aqui, porque senão eu fico me inclinando muito e aí fica complicado. Deixa eu dar bom dia aqui para minha família linda que já está chegando, para aqueles que estão comigo já desde o começo. As pessoas acham que eles pensam que eu sou um adolescente, né? Fazendo live. Ficam me convidando para campeonato de live. Eu tenho cara e idade para participar de campeonato de live. Pelo amor de Deus, né? Só faltava essa agora. Eu vou farmar a hora também. Daqui a pouco tá o apóstolo aqui farmando a hora só para participar dos campeonatos. Misericórdia, né? Que Deus nos livre de tudo isso. Cadê? Não entrou ninguém? Tinha um monte de gente aqui que eu já conversei. Aqui entra muita gente. Aí até o pessoal passa, ouve um pouquinho de Thales Roberto, aí vai embora, depois volta.
Eu vou dando oi aqui para quem... A primeira irmã querida, aliás, todo dia, né? Ela é a primeira a entrar, a primeira a me dar bom dia. Yara Giselda, querida da minha vida, como você está? Tudo bem? Como foi a sua noite? Dormiu bem? Como é que estão as coisas por aí? Tudo na bênção? Vamos orar já já. Muito bom ter você aqui, viu? Eu te mandei 3 coraçõezinhos, 3 corações, um do Pai, um do Filho e um do Espírito Santo, tá bom? A Mari também já está aqui, a Mari queridíssima da minha vida. Ela diz bom dia, graça e paz. Para Mari eu mandei um Mari e um coraçãozinho. Só um coração. Eu fui muito econômico com a Mari. Mas também não economizei nos is, né, Má? A Mari é lá de Ouro Fino. Assim que eu sair para minha viagem missionária, vai ser um dos pontos que eu vou conhecer. A Mari pede oração pelos seus filhos, pela Laura. Aliás, Mari, ficou de me mandar foto deles, né, pra gente pôr aqui no mural. Acabou não mandando. Pede oração pelos seus filhos, a Lawanda, pelo Enzo. A Maria Cecília já está aqui, a Yara já está aqui, o Carlos Henrique também já está aqui. Carlos Henrique é o nosso grande milagre de Deus. Nosso primeiro e grande milagre do grupo. Mari perguntando como eu estou. Obrigado por se importar. Tá tudo bem, graças a Deus. Minha filhinha preferida chegou. Missionária Silvia, bom dia P, bom dia a todos, Grace and Peace. Já chegou, já compartilhou, é isso aí. Dominga! Ô minha irmã, quanto tempo? Por que você me abandona assim? Por que você fica tanto tempo sem aparecer? Menina, a gente sente sua falta. Claro que eu oro por você, pela tua família, sempre. Mesmo quando você não entra. Depois envia a sua foto para eu pôr aqui, ó. É forte, né, Mari? Era difícil até de ver, né? Agora tudo bem, mas na época só Deus para nos dar força. Deus abençoe a nós, Dominga. Deus abençoe a nós. Aqui também está o meu irmão Agostinho Lomba. Deus abençoe, seja bem-vindo. Deus te dê um bom dia, meu irmão. Deus abençoe você e seus filhos. Em nome de Jesus. E está aqui desde o comecinho. Drihene, é assim que fala, irmão? Drihene. É um nome diferente. Pela foto parece ser um garoto, né? Deixa eu ver. Ah, agora que eu entendi, é um casal. É Drihene Souza. Então deve ser Dri. Ó, eu vou. Agora eu vou profetizar. Vou buscar os dons revelatórios. Deve ser Driela. Deve ser Dri de tipo Adriana. Ou Driele, alguma coisa assim. E o Reni. E o Reni deve ser ele. Eu acho que é isso. Acho que eu decifrei. Eu acho que é isso aí. Também tá a Luísa. Luísa amada de Deus. Glória a Deus. Só porque eu falei, ela saiu. Deu um fora, né? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Vamos à nossa oração, a nossa leitura do Evangelho. Nós estamos em livro de Atos, no capítulo 6. Só dizendo para vocês que nós temos hoje dose tripla de apóstolo, tá? Hoje nós temos a oração das 6 da manhã, a oração das 6 da tarde e o devocional às 8 da noite. Cadê o devocional? Eu tinha pôr aqui, ó.
devocional às 8 horas da noite lá no YouTube, tá bom? Qual a diferença, apóstolo? Aqui a gente só ora, né? Lá a gente conversa, estuda a palavra, responde dúvidas. Então você é meu convidado a participar do nosso devocional hoje à noite, lá no YouTube. E também convidar você para domingo às 10 horas da manhã, também pelo YouTube, o nosso início do jejum da libertação, rompendo as barreiras das bênçãos retidas. Você que tem alguma coisa retido na sua vida, algum milagre, alguma coisa, alguma herança, algum problema na justiça, alguma coisa que você tenha direito e que está retido, e você não sabe por que isso ainda não aconteceu, por que isso ainda não foi liberado, venha para esse jejum. Nós vamos jejuar a palavra de Isaías. Claro que sempre vamos falar de jejum, a gente sempre fala um pouquinho de Daniel, né? Mas vamos usar a palavra de Isaías para trazer para nós essa bênção que vai liberar tudo aquilo que está enroscado na nossa vida profissional, financeira, às vezes até na sua saúde, problemas da justiça, que é o meu caso, por exemplo. Então vem bem a calhar, você é meu convidado, amém? 10 horas da manhã, domingo, vamos lá, todos juntos consagrar uma semana, a primeira semana inteira do mês ao Senhor. Nós fazemos isso todos os meses. Consagramos ao Senhor a primeira semana do mês. Deixa eu ver aqui o que a Dominga escreveu. A Mari falou: durante todo o tempo dele em coma, pedia para Jesus ficar ao lado dele. Isso mesmo, isso é verdade. Todos os dias. A Mari foi o anjo dele. A Dominga diz: irmão, eu levo minha neta para a creche logo cedo e chego tarde. É longe assim? Mas hoje não tem aula para minha neta. Ê, benção! Então hoje você vai economizar uns passos aí, né, Dominga? Glória a Deus. Nira! Minha carioca predileta. Tudo bem? Dormiu bem? Para quem não conhece a Nira é essa linda mulher da primeira coluna. Tem a Juju, tem o Ivan, tem a Renata, que eu tô morrendo de saudades, e logo depois, com esse cabelão jogado, é a Nira. Quem não tem a foto aqui ainda, manda pra mim, pra eu colocar no mural, pra gente orar. Mesmo quando você não vier, vai estar aqui no mural. Amém? Aí a gente ora. Bom, já falei demais, né? Para 6 horas da manhã, até que eu falei bastante já. Vamos lá. Vamos a Atos capítulo 6. Atos capítulo 6 é a escolha dos diáconos, né? 7. Diz assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega murmuravam contra os judeus de fala hebraica. Pelas suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição de alimento. Por isso, os 12 se reuniram. Aliás, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e os encarregaremos desta tarefa. Assim nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, que se havia convertido ao judaísmo e era proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram
as mãos, igualzinho eu fiz sábado passado com a missionária Silvia. Consagração, né? Uma unção, uma bênção. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Além disso, um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Interessante isso, né? Um grande número de pastores já estavam saindo para fazer as suas ministrações nas casas. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias de Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito que com ele falava. Então, subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos Estevão falar palavras de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo. Os líderes religiosos e os mestres da lei, prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que seu rosto parecia rosto de um anjo. Até aqui. O capítulo 6 é bem curtinho, né? Do livro de Atos. Essa noite eu fui dormir ouvindo Cid Moreira ler o livro de Atos inteiro para mim. Uma bênção, né? Bom dia, Nath, graça e paz, seja bem-vinda, irmã querida, amada. Deus te abençoe, te dê um lindo, lindo dia em nome de Jesus. Amém? Essas 7 pessoas, elas foram levantadas, foram os diáconos da igreja, né? Os 7 primeiros diáconos da igreja. A palavra diácono significa servo. A igreja começou a crescer demais e começou a ter problema na distribuição dos alimentos para as viúvas. E quem era responsável por tudo na igreja eram os apóstolos. Não havia uma delegação. Não havia assim o que a gente tende a hoje formadinho, o que Paulo formou, apóstolos, bispos, pastores, presbíteros e diáconos. Não tinha, né? Era só os apóstolos fazendo tudo e um monte de discípulo. Um montão de discípulos que ajudavam. Para tocar nas coisas de Deus, você precisa ser consagrado, você precisa estar santo, você precisa ter autoridade. Lembre-se do que aconteceu com Uzá. Então chamaram os apóstolos e deram a ideia: vamos consagrar alguns homens de boa reputação para que façam esse serviço, né, de administração da igreja, das pessoas, entrega de comida, essas coisas todas. E assim libera os apóstolos para que eles possam se dedicar somente à palavra de Deus. Isso foi muito bem aceito por todos, não só pelos apóstolos, mas por todos. E dessa forma, os 7 então começaram a ajudar, auxiliar os apóstolos, e logo algum tempo depois, Estevão estava ministrando, o homem cheio do Espírito Santo de Deus, arrumou essa confusão. E aí você vai ver na segunda-feira o que aconteceu com Estevão por causa dessa confusão, dessa mentiraiada que armaram contra a vida dele, né? Até os dias de hoje são assim, né? Quem nunca? Quem nunca foi vítima de uma calúnia? Quem nunca foi vítima de uma mentira? O problema da mentira, o problema da história mal contada, vamos dizer assim, nós quando temos uma formação sacerdotal, a gente aprende
a sempre ouvir as duas partes, principalmente quando é casal, né? A gente nunca pode ouvir um só, porque senão a gente acaba tomando partido. É necessário ouvir a esposa e é necessário ouvir o marido também. Ou quando é uma discussão, uma desavença, tem que se ouvir as duas partes. Quem é mãe ou quem é pai aqui sabe que nós temos uma tendência gigantesca a dar razão para quem fala primeiro. Eu não sei se a Nath é assim, a Nath professora de criança, mas as dela é muito pequenininha, eu acho que não. Mas a gente sempre dá razão para o primeiro que chega chorando. Eu, como sou filho do meio, até que o meu irmão falecesse, né? Eu, que era filho do meio, sabia muito bem que se eu corresse para falar chorando primeiro para minha mãe, era o meu irmão que apanhava. Então, tem muito dessa história de quem fala primeiro. Mas nós que somos justos, nós que somos servos de Deus, a gente nunca pode se deixar levar por aquilo que dizem. Existem muitas pessoas que a gente acaba não gostando ou não simpatizando sem nunca ter nem conversado com a pessoa. Claramente isso não é um procedimento cristão, não é? Nós somos chamados, a palavra de Deus ela diz aquilo que depender de nós, que nós andemos em paz com todos, né? Então é muito importante nós ouvirmos sempre todos os lados. E a fofoca tem esse problema, que você conta a fofoca, só se ouve um lado e a pessoa leva aquilo como uma verdade absoluta e você acaba virando um vilão na vida de pessoas que nunca te viram, nunca conversaram, nunca te falaram um oi, mas por causa de histórias mal contadas, você acabou ficando como um vilão da história. Mas isso não vai te matar não, nem vai te fazer você perder noites de sono. Chega uma hora da sua vida que você aprende que o justo não precisa se justificar. A verdade, o tempo sempre faz aparecer, não é? Quem já passou por isso sabe bem o que eu estou dizendo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai de amor, seja louvado e glorificado o seu santo nome. Nós buscamos a tua presença nesta manhã, Senhor, nesta madrugada, de quinta para sexta-feira, aguardando com ansiedade o nascimento de um novo dia, o nascimento das suas promessas, o nascimento dos teus livramentos, a esperança que trazemos no nosso coração de que será um dia maravilhoso, um dia em que o Senhor terá para nós milagres, sinais, prodígios, maravilhas, dia em que o Senhor colocará o pão sobre a nossa mesa, dia em que o Senhor suprirá cada uma das nossas necessidades. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito sejamos nós, Pai, porque fomos eleitos e porque tivemos o privilégio de estar aqui. Muitas pessoas gostariam de estar aqui, mas por diversos motivos não podem estar. Muitas pessoas estão neste momento se despedindo, em velórios, em hospitais, dando um até breve para familiares, pais, irmãos, amigos, avós. E por mais que seja um assunto que a igreja trate todos os dias, e nós saibamos que essa é a regra da vida, temos um dia certo para nascer, um dia certo para partirmos e voltarmos aos braços do Senhor. A verdade é que nós sempre achamos que conosco nunca vai acontecer, que os nossos jamais irão, mas irão, todos. E nós precisamos estar com a nossa fé firmada, cientes de que a vida continua, tanto para nós quanto para eles, de que não há um fim. Tragada foi a morte pela vida, o nosso Redentor vive. Onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? Vencida foi a morte pela vida. Jesus Cristo está vivo. Ressuscitou para nos dizer que nós ressuscitaremos também. E esse até breve é difícil.
É muito difícil. Não há uma palavra humana que possa trazer consolo. Somente uma presença, o abraço. É nessa hora que a Bíblia diz que nós temos que chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem. E pedir ao Espírito Santo que console o coração, dando esperança, dando força para continuar a caminhada. Existem também, Pai, os nossos irmãos menos favorecidos, que não têm nem um celular, que não têm uma internet, que a menor das preocupações é ter um celular. Quantos papais e mamães não estão neste momento já pensando o que vão fazer para dar para os filhos comer na manhã? Porque a despensa está vazia, porque a geladeira está vazia, porque o bolso está vazio. Porque essa época do ano, do mês, é a época em que a maioria das pessoas está sem dinheiro, o salário está acabando. Esperando, contando os dias, os minutos para o 5º dia útil chegar. Existem tantas situações, Pai. Eu sempre me preocupo muito com as crianças, com as mulheres gestantes, com as crianças que ainda estão sendo amamentadas. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor toque o coração daqueles que podem ajudar, que o Senhor toque o coração de vizinhos, que o Senhor mostre, meu Deus, para servos seus, pessoas que talvez na mesma rua estejam passando por necessidade e que podem ser ajudadas. Talvez nós não tenhamos tudo o que gostaríamos de ter para poder ajudar, mas às vezes o nosso mínimo, eu sei porque com a igreja é assim. Às vezes o mínimo que um irmão entrega como uma oferta faz toda a diferença. Quanto mais na vida dos nossos irmãos. O mínimo compra o pão, o mínimo compra o leite, o mínimo traz a esperança. O mínimo responde à oração de Deus. Que Deus toque o coração de muitos para que os nossos irmãos menos favorecidos sejam abençoados neste dia. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos nesse momento em que a escuridão da noite começa a dar espaço à claridade de um novo dia. Nós nos prostramos aos teus pés. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas manias, pela nossa teimosia. Pedimos perdão ao Senhor, Pai, por tudo aquilo que insistimos em fazer, mesmo sabendo que está errado. Perdoa, Pai, os pecados cometidos, assim como nós temos nos esforçado a perdoar aqueles que pecaram contra nós. Perdoa, Paizinho, eu te peço, os pecados cometidos pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos. Perdoa, Pai, os pecados cometidos pelos nossos parentes. Perdoa os pecados cometidos pelos nossos inimigos. Tira, Paizinho, de sobre nós o julgo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado. Nos habilita a vivermos nessa sexta-feira a sua vontade, que é boa, é perfeita e é agradável. Que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas nesse dia. Que o Senhor seja o nosso escudo, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Que caiam 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos, porque aos teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mal, livra-nos do que é mortal. Nos permite habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Nos coloca debaixo das tuas asas e nós estaremos seguros. Livra-nos, Senhor, eu te peço, dos acidentes, das tragédias e das fatalidades. Livra-nos da tristeza, da angústia, do fracasso e da falência. Livra-nos das dores e das enfermidades. Tira, Pai, do nosso caminho o homem violento, sanguinário, sem valores.
Afasta de nós a violência deste mundo tenebroso. Nos livra de roubos, de assaltos, de balas perdidas. Nos livra da inveja, da feitiçaria e de toda obra de macumbaria. Que praga alguma chegue até a nossa tenda. E que o Senhor mesmo repreenda toda a vontade do inferno de roubar, matar e destruir. Que o Senhor nos dê vida e nos dê vida em abundância. Pai de amor, no nome de Jesus Cristo eu te peço nesta manhã, aonde chegar o som da minha voz, toca, cura, restaura e liberta. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado, faz a tua obra de milagres. Paizinho, eu peço para que o Senhor entre com a provisão de cura na vida daqueles que estão enfermos. Peço que o Senhor, meu Deus, toque no corpo, que o Senhor toque na alma. Muitas das enfermidades, meu Deus, dos teus filhos nos dias de hoje, vêm da mente, que não para um minuto, que não consegue descansar, das emoções abaladas, que acabam refletindo na pele, nos olhos, no corpo, nos ossos. Toca nos teus filhos, meu Deus, tira toda a ansiedade, tira o nervosismo. Faz os teus filhos desacelerarem um pouco, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, ensina os teus filhos que há um tempo determinado para tudo, há um tempo para trabalhar e há um tempo para descansar. Ensina os teus filhos, Senhor, a descansarem, a aprender a descansar de verdade, a dormir, a ter um sono de qualidade. Tudo isso, meu Deus, vai trazer para os teus filhos benefícios. São ensinamentos que o teu Espírito traz, meu Deus, para os teus servos, que muitas vezes dormem muito mal, dormem tarde, acordam cedo, se alimentam em horários errados, se alimentam muito antes de dormir. O corpo responde de uma forma ruim. Toca nos teus filhos, eu te peço, Pai. Aonde houver um mal-estar, aonde houver uma dor, aonde houver uma inflamação, uma infecção, aonde houver, meu Deus, uma raiz cancerígena, aonde houver um tumor, aonde houver, meu Deus, uma dor, aonde houver uma ação nociva de um vírus, de um fungo, de uma bactéria, aonde houver uma sentença, aonde houver, meu Deus, no nosso meio, na sua igreja, nessa congregação, aonde houver, meu Deus, uma sentença médica, um resultado de exame negativo, nós colocamos nas tuas mãos, meu Deus, porque o Senhor pode todas as coisas. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Cuida dos nossos corpos, nos dando saúde, nos dando energia, disposição, Pai, criatividade, para que nós possamos desempenhar os nossos trabalhos, para que nós possamos ser, meu Deus, luz na terra. Cuida dos teus filhos, meu Deus, que estão abalados emocionalmente, depressivos, ansiosos. Eu vou falar aqui todos os dias, eu vou falar aqui todas, até enquanto eu estiver vivo. Você precisa tirar o peso das suas costas, achando que tudo precisa ser resolvido por você. Você precisa aprender que Deus trata os seus filhos. Muitos problemas aos quais você entra, porque você diz, eu sou servo de Deus, eu preciso ajudar. Você entra sem consultar a Deus. Você entra numa briga com Deus. Porque Deus está tentando ensinar uma pessoa através de um deserto, e você está lá tentando tirar a pessoa do deserto, sendo que os próprios desertos da sua vida você não tem tido condições de sair. O Senhor não nos dá uma luta maior do que podemos suportar, mas também não nos chamou para entrarmos em lutas que não são nossas. Entrega ao Senhor o teu caminho, descansa, tira a ansiedade sobre aquilo que há de comer, beber ou vestir. Foi Ele mesmo quem disse. Não foi nenhum
profeta, nenhum apóstolo, não foi Deus, foi Jesus. Ele nos pediu em amor: não andeis ansiosos com aquilo que vocês têm que comer, beber ou vestir. Um dia vocês foram escravos, mas hoje vocês são filhos. Acalma. Tira a sua fé do dinheiro. Eu vou falar isso todo dia. Experimenta. Quantos anos fazem que você tem confiado nessa rotina do sistema do mundo? Do sistema capitalista, de trabalhar, juntar um pouquinho, gastar, trabalhar, juntar um pouquinho, gastar. E o tempo vai passando, e a sua vida vai passando, e você não vai vivendo. As suas histórias são histórias de trabalho, as suas histórias são as histórias do caminho, do trabalho, no ônibus. Não é isso que Deus tem para você. Ou pelo menos não é só isso que Deus tem para você. É claro que a nossa cabeça vai pirar. É claro que o teu emocional vai gritar. Você não se diverte, você não tem prazer. A sua vida é uma obrigação em cima de obrigação. Você é cobrado por tudo. Além da cobrança externa, existe ainda uma cobrança interna de você mesmo. Você tem se cobrado demais. Por isso teu cabelo tem caído. Sabia? Porque você não tem tido paz. Porque você acha que o mundo depende de você. E o pior é que muitas pessoas ao seu redor já sabem que se elas não fizerem, você vai lá e faz. Você precisa se amar. Você precisa se amar antes do casamento acabar. Você precisa se amar antes do relacionamento terminar. Porque depois que o relacionamento termina, e eu te falo isso com toda a propriedade do mundo, é que você vai olhar para o seu corpo e você vai começar a falar: meu Deus, como eu relaxei comigo mesmo. E aí você vai começar a se preocupar em se divertir, em cuidar do seu corpo, em ficar mais bonito, mais inteligente, ganhar mais dinheiro, produzir mais, viver. É um choque. É um choque que a gente leva quando algo dá errado, quando algo vai à falência, quando um relacionamento termina. É um choque. Um choque que nos faz, sabe, desfibrilador. Quando o coração da pessoa para, ela está para morrer, e vai lá e dá aquele choque de vida, e a pessoa volta a viver. A dor é enorme. Mas a dor mostra o quanto eu me abandonei. O quanto eu parei de cuidar de mim para cuidar dos outros. E não pense que os outros estão agindo da mesma forma. Não confunda amor com utilidade. Amor, ele é incondicional. Eu amo porque eu amo. Mas existem pessoas ao seu lado, ao nosso redor, que só estão ao nosso redor por aquilo que nós podemos dar. E isso é normal. A vida é assim. Quantas pessoas você já conheceu na vida? Quantas pessoas você já chamou de amigo? Quantas pessoas já não passaram pela sua vida? Calma. Calma, meu irmão. Calma, minha irmã. Tem uma vida inteira para você viver. Mas você precisa viver. E para viver, você precisa entregar a sua vida para Jesus. Você precisa entregar de verdade. Não é teoricamente, não é religiosamente. Não é ir num lugar. Não é ter uma religião. Não é ir levantar a mão e falar: Senhor, eu declaro. Não, não é nada disso. É ter de verdade. É uma vida que Deus te deu, que é única. Que é única. Que já não basta toda a pressão que você tem no seu dia a dia, dentro de casa, no trabalho. Aí você vai para uma religião e te colocam mais e mais pressão.
tiram de você as únicas probabilidades de diversão e prazer que você teria. É claro que você não vai aguentar. Faz um teste, entrega diga assim: Senhor, olha, amanhã começa um mês novo. Esse mês de agosto eu vou entregar ao Senhor. Eu vou entregar esse mês ao Senhor. Eu vou descansar no Senhor. Eu vou desacelerar a mente. Eu vou cuidar de mim. Eu vou me amar. Você vai perceber que muitas pessoas vão mudar com você. Algumas pessoas só dão valor quando perdem, ou quando sentem que estão perdendo. Se ame, se arrume. Você, mulher, seja bela. Cuide de você, cuide da sua aparência. Não viva só pelos outros. Amar os outros mais do que a si mesmo é pecado. O mandamento é: ame o teu próximo como a si mesmo. Entenda isso. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe neste dia a nossa vida profissional, a nossa vida financeira. Que Deus abençoe os professores, os vendedores, os nossos irmãos que trabalham na saúde, na segurança. Que o Senhor abençoe os nossos irmãos vendedores, corretores, autônomos, comerciantes, os nossos irmãos que trabalham no comércio informal, os nossos irmãos que trabalham no campo. Que seja um dia, meu Deus, repleto de promessas se cumprindo na vida de cada um. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Santo é o Senhor. A Ti nós entregamos a nossa casa. Declaramos Jesus Cristo como Senhor e Salvador do nosso lar, e não haverá outro. Declaramos que a palavra final dentro da nossa casa sempre será Sua. Invade, Senhor, neste momento, eu te peço. A palavra de Deus diz que o Espírito está sujeito ao profeta. Eu te peço, meu Deus, invade com a sua maravilhosa luz, aonde chegar a minha voz. Cada lar, cada coração, cada mente. Aonde existe luz não pode haver trevas. Que a sua luz dissipe todas as trevas, Pai. Tire tudo que não é seu, a gritaria, a confusão, a falta de entendimento, a competitividade, o espírito, meu Deus, de separação. Em nome de Jesus Cristo, Pai, faz a sua obra, devolve o coração do marido à esposa, da esposa ao marido. Devolve, meu Deus, a reverência dos filhos para com os pais, restaura, meu Deus, as famílias, amizade entre irmãos, libera perdão, traz a reconciliação. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu abençoo este mural. Eu estendo as minhas mãos sobre cada foto que aqui está. Cada vida, meu Deus, cada milagre, cada irmão, cada irmã, cada amado nosso. Em cada foto um pedacinho do nosso amor, em cada foto um pedacinho da nossa esperança. Nossos filhos, nossos pais, nossos amigos, irmãos. Abençoa as nossas crianças, Pai. Abençoa a Juju, abençoa o Tutu, abençoa meu filhinho Rodolfo. Abençoa, meu Deus, todos os nossos pequeninos, o Heitor, o Theo, a Maria Cecília, os nossos nenês, meu Deus, autistas. Que o Senhor abençoe e guarde. Que o Senhor abençoe o Rian, o Ravi. Que o Senhor coloque a tua mão de poder, Pai. Que o Senhor coloque a sua mão de amor. Eu sei que o Senhor ouve as nossas orações. Eu sei que ela sobe até o seu trono como um cheiro agradável. Abençoa cada um que aqui está nessas fotos, Pai. Assim como eu te peço, abençoa, guarda, protege, livra de todo mal e da saúde ao meu filhinho Rodolfo,
Leva ele em paz e segurança para a escolinha. Abençoa, Pai, a todos que estiverem ao seu redor. Abençoa, meu Deus, os tutores, os professores, a sua mãe, seus coleguinhas de escola. Dá saúde ao meu filho, dá alegria. Abençoa nesse tempo, meu Deus, em que nós estamos distantes. Que nesse sábado o Senhor promova, meu Deus, todas as coisas cooperem para o nosso encontro, para que nós tenhamos o nosso tempinho juntos, matemos a saudade. Em nome de Jesus, dá um dia abençoado ao meu filho, abençoa a minha filha. Está terminando as férias, último dia de férias. Obrigado, meu Deus, por toda a diversão, por todo o descanso, por tudo que o Senhor fez na vida da minha filha. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, abençoa, guarda, protege, livra de todo mal e da saúde ao meu Pai. Abençoa, guarda, protege, livra da saúde a minha irmã Dominga, a Nath, a Silvia, a Nira, a Joelma, a Marinilda Ferreira, a minha irmã Yara Giselda, meu irmão Agostinho Lomba, seus filhos, Cosmo Júnior, a Maria Belmira, a Helena Fernandes, Heli, Maria Laudice, não consegui, sumiu antes. Helena Fernandes, em nome de Jesus Cristo, a Mari, Pai, a sua casa, toda a sua família. Marinilda Ferreira, a minha irmã Adriana Mira, em nome de Jesus, guarda sua filha, abençoa, meu Deus. A Nira, Pai, em nome de Jesus. Estou aqui checando os nomes para ver se eu não esqueci de ninguém. São esses. Em nome de Jesus. Bendito seja o Senhor, abençoa o meu irmão Ivan, abençoa a sua esposa Adriana. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que o nosso dia seja abençoado pelo Senhor. A tua palavra diz que se não houver profecias, o seu povo se corrompe. Então, em submissão à sua palavra, eu estendo as minhas mãos sacerdotais. Declaro e profetizo sobre este dia que se inicia. Uma sexta-feira de paz. Que nada nem ninguém consiga tirar a sua paz. Que nenhuma situação, que nenhuma mensagem, que nenhum agente do inferno consiga abalar o teu emocional, a sua fé, te irritar, estragar o seu dia. Eu declaro a paz que excede todo o entendimento sobre a sua vida, Deus te dando autocontrole, tirando do seu caminho pessoas que só aparecem para trazer problema. Eu declaro um dia de paz na sua vida hoje, um dia de cura, um dia de alívio de dor, um dia de bons negócios. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro um dia de suprimento sobrenatural de Deus sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Eu declaro que Deus vai cuidar dos teus filhos, livrar do mal, dar livramentos. Que Deus vai nos livrar do espírito da morte. A mão de Deus estará sobre os nossos amados. A mão de Deus estará sobre os nossos familiares, em nome de Jesus, livrando de todo mal, protegendo, dando saúde. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu declaro e profetizo que a arma forjada do inimigo contra as nossas vidas não prosperará. Que a forca que Amã preparou para Mordecai, o próprio Amã será enforcado nela. Declaro que benditos serão todos os que nos abençoarem, e maldito todos aqueles que nos amaldiçoarem. Pai, eu coloco diante do Senhor a situação do meu divórcio, Pai. São 2 anos, meu Deus, aguardando uma situação. Pai, eu peço ao Senhor, coloca, meu Deus, esses documentos na mão daquele que resolve.
Tira todo impedimento, quebra todo impedimento. Libera, meu Deus, aquilo que está retido. Meu Deus, muitas partes, muitas áreas da minha vida estão paralisadas, Pai, porque este documento não anda. Porque esse processo não avança, Pai. Porque nós não conseguimos resolver a situação. O Senhor sabe que eu tenho colocado nas Tuas mãos, que eu tenho descansado. Mas é minha obrigação, foi o Senhor quem nos pediu para apresentar diante de Ti as nossas petições. Então eu declaro e profetizo que neste mês de agosto, aquilo que estava retido vai ser liberado. Que a minha vida vai voltar a andar, em nome de Jesus. Que eu vou poder dar um rumo, uma direção, que neste momento não tenho como fazer. Mas eu creio, Pai. Eu creio e profetizo que não só aquilo que está na minha vida amarrado, mas tudo que está na vida dos Teus filhos amarrado, vai ser liberado no mês de agosto, em nome de Jesus. No final deste dia nós teremos muito a agradecer ao Senhor. No final deste dia nós teremos muitas coisas a dizer, Pai, muito obrigado. Só o Senhor poderia fazer dessa forma. A palavra de Deus diz: confia no Senhor, estará seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Diga eu recebo. Diga eu tomo posse. Recebe essa palavra na tua vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade aqui na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso deste dia nos dá hoje. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. E não nos deixe, Pai, cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Olha, se durante esse dia você se lembrar de mim, diga para o Senhor: Pai, abençoa aquele Teu servo que tem orado pela minha vida todos os dias. Amém? Tudo que eu preciso de você. Hoje tem dose tripla do apóstolo. Hoje nós temos a oração que nós acabamos de fazer. Depois nós temos a oração das 6 horas da tarde aqui no TikTok. E às 8 horas da noite o nosso devocional lá no YouTube. Tá bom? Qual é a diferença da oração e do devocional? No devocional a gente conversa, responde perguntas. Na oração a gente só ora, né? A gente lê a palavra, tem um tempo de comunhão, a gente brinca. É uma bênção. Venha nos visitar. E no domingo às 10 horas da manhã, se eu fosse você, irmão, eu não ficaria de fora. O início do jejum da libertação, rompendo as barreiras das bênçãos retidas. Palavra base do livro de Isaías, onde tudo aquilo que estava retido é liberado. Nós jejuamos toda a primeira semana do mês. Você é o meu convidado especial para participar. Se você nunca jejuou conosco, venha jejuar. Se você não sabe como fazer, me chama no WhatsApp, eu te explico. E você vem fazer essa semana de jejum conosco e você vai ver muitas coisas que estavam retidas na sua vida serem liberadas em nome de Jesus Cristo. Amém? A tua felicidade é a minha felicidade, a sua vitória é a minha vitória, a sua conquista é a minha conquista e a sua prosperidade é a minha prosperidade. Fiquem todos com Deus, até daqui a pouco. Eu amo vocês em Jesus. Beijo, fui.